nome do Senhor. A graça e a paz do Senhor Jesus, querida igreja. Amém. Amém. Você pode se assentar em o nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, compartilhar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração nesses dias. Essa semana nós tivemos uma semana um pouco diferente, com uma parte da equipe de louvor, uma parte que não pôde ir. Nós participamos de uma imersão de louvor, de adoração, na comunidade Casarão de Mauá, na segunda, na terça e na quarta. Falamos muito, ouvimos muito sobre adoração. E o Espírito Santo de Deus falou muitas coisas ao meu coração, coisas que são importantes para a igreja. Nós temos o costume de, quando nós vamos cantar aqui na igreja, nós falamos, até eu falei aqui, vamos adorar ao Senhor. Mas eu quero compartilhar com os irmãos hoje um pouco sobre isso. Talvez a gente fale em outros cultos também sobre adoração, porque a adoração é muito mais do que cantar. Nós estamos entendendo que a revelação diz que a adoração vai muito além de uma música. A adoração, na verdade, para nós tem que ser um estilo de vida. Isso não se refere aos músicos da igreja, aos ministros de louvor, não. Isso se refere a mim e você como cristãos. Nós precisamos ter uma vida de verdadeiros adoradores. A palavra do Senhor diz que o Senhor está procurando, sabia disso? Você já ouviu? Quando já ouviram que Deus está procurando? Ele está procurando quem? Verdadeiros adoradores. Está escrito lá em João 4:23. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São esses adoradores que o Pai procura. Olha só que maravilhoso. Nós buscamos a Deus, nós procuramos ser cheios da presença do Senhor. Mas você precisa saber que algo, Deus está à nossa procura, ou está à procura de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Entenda, Deus ele está procurando por pessoas diferentes. Ser um adorador não é algo normal. Não são todos que adoram. Nós lemos aqui, diz aqui em João 4:23, que Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Adoradores que o adorarão em espírito e em verdade. Isso me chamou a atenção, essa palavra verdade. Porque se Deus está procurando de adoradores que o adorem em espírito e em verdade, é porque tem falsos adoradores. Ou eu quero crer de pessoas que não tenham a revelação do que é de fato ser um adorador. E eu quero compartilhar isso com vocês. Primeiro, precisamos entender parte de Deus, a intenção de achar-nos. Sabe, eu não sei se você já teve essa experiência de estar longe de alguém por um tempo, estar ansioso para ver essa pessoa. E do outro lado, a pessoa que também ama você está ansiosa em algum lugar por te encontrar. E aí vocês marcam um encontro e se encontram e se abraçam e beijam. E é um negócio tão especial, é ou não é? Essa procura nossa da presença de Deus, você precisa entender que você não está sozinho nessa procura. Deus está procurando também. Deus está procurando te achar em você e em mim um verdadeiro e uma verdadeira adoradora, que não adora apenas quando canta uma música bonita, que mexe com a sua emoção, não, que tem como adorar ao Senhor no estilo de vida. E por isso nós precisamos entender o que é adoração. Eu quero falar um pouco sobre isso com vocês hoje e usar um exemplo bíblico de um homem que eu encontrei, que eu vejo nele um verdadeiro adorador, que não adorava a Deus porque tudo estava indo bem, mas adorava ao Senhor independente das circunstâncias. Então, primeira coisa que nós precisamos saber é o significado da palavra adoração. Muitos têm a sua própria ideia e o seu próprio sentido de adoração.
Mas eu quero que você entenda a adoração partindo do princípio da palavra de Deus. E à medida que nós lemos a Bíblia, nós vamos ver a palavra adoração sendo empregada em alguns momentos. A Bíblia ela está cheia de versículos que vinculam a adoração a Deus com algumas coisas. E as principais coisas é prostrar-se e ajoelhar-se diante de Deus. A adoração a Deus está vinculada na sua palavra a prostrar-se e ajoelhar-se. Olha só o que diz lá em Êxodo 34:8. Imediatamente curvando-se Moisés para a terra, o adorou. Lá no Salmo 95:6 diz assim: vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. 2 Crônicas 7:3 diz assim: todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E lá em Apocalipse 4:10 diz: os 24 anciãos postaram-se diante daquele que se encontra sentado no trono, adoraram o que vive pelos séculos dos séculos e depositaram as suas coroas diante do trono. Que poderoso! Nós vemos a palavra adoração vinculada a se ajoelhar, a se prostrar, a ter uma atitude com o nosso corpo. É evidente que isso não significa que toda vez que você for adorar, que você precisa se ajoelhar. E a Bíblia não fala que todas as vezes que aconteceu isso, as pessoas se ajoelharam. Mas essa atitude é uma atitude simbólica, no sentido de nós entendermos qual é o real propósito da adoração. A adoração, ela expressa muito mais do que amor. Nós vemos que a adoração na palavra de Deus está vinculada a se ajoelhar e se prostrar. Quantos aqui amam suas esposas? Quantos amam seus esposos? Os esposos estão mais fortes que vocês, hein, homens? Entenda, a palavra de Deus diz que o homem deve amar a esposa. Essa é uma direção de Deus para nós. Mas não é porque nós amamos a nossa esposa e as esposas amam seus maridos que se curvam, se prostram e se ajoelham, correto? Não, eu te amo e ajoelho. Não, nada disso. A não ser que você queira fazer uma declaração de amor e tudo mais, né? Tem uns irmãos aí que são, né? Fica a dica aí para você. Mas adorar, é muito mais do que amar. Adorar vai além disso. Adorar tem a ver com servir. Nós adoramos aquele a quem servimos. Uma pessoa que adora o seu emprego, ela vive trabalhando. Até quando o patrão não quer que trabalhe, estou precisando de umas horas extras aí, você não sabe, então adora. Tem pessoas que adoram o dinheiro e servem o dinheiro. Tem pessoas que adoram o seu time de futebol e servem o seu time de futebol. Gastam dinheiro com camisa de futebol, indo em jogo, pagando um monte de coisa. Porque aquilo ao que nós adoramos, nós iremos servir. Entenda isso. Então nós precisamos entender que a adoração, ela é muito mais do que cantar, é muito mais do que dizer que ama. A adoração não tem a ver com um momento específico, tem a ver com um estilo de vida. E nós como cristãos precisamos entender, Deus nos chamou para sermos adoradores. Na verdade Ele está à procura de verdadeiros adoradores. E o desejo do meu coração é que o Senhor encontre na nossa igreja, em nossa totalidade, verdadeiros adoradores. Amém, igreja? Amém. E há um aspecto muito importante da adoração, como eu disse aqui do serviço, onde na Bíblia há uma associação entre adorar e servir. Tudo que possuímos pertence a Deus, amém? Amém. Então, por isso, em consequência disso, nós somos servos dele. E um exemplo desse conceito nós encontramos lá em Mateus capítulo 4, versículo 10, quando Jesus foi tentado. O texto diz assim: então disse-lhe Jesus: vai de Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele servirás. O diabo estava oferecendo nesse momento, no contexto dessa resposta de Jesus, todos
os reinos deste mundo para Jesus. Falou, ó, tá vendo tudo isso? Eu vou te dar tudo. Se você prostrado me servir, se você me adorar, eu vou te dar tudo. E aí Jesus falou, deu essa resposta para ele: vai-te embora, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus somente adorarás e a Ele servirás. Entenda, adorar a Deus está relacionado a servir a Ele. Se nós quiséssemos uma breve definição de adorar, poderíamos dizer: adorar a Deus é reconhecê-lo como nosso Senhor, tanto nas palavras quanto nos atos. É muito bonito, eu louvo a Deus pela vida da igreja. Nós somos pessoas que louvamos ao Senhor com intensidade, com paixão. Agora, muitos vizinhos às vezes nos procuram, eu venho aqui algumas vezes na semana, e algumas pessoas até me pararam falando que ouvem o louvor da nossa igreja, e Deus toca no coração. Isso aconteceu até com o pai do Robert mesmo. O pai do Robert me disse que fica na casa dele, mas nós estamos louvando. Ele fala, até me arrepio que vocês estão cantando. Eu louvo a Deus pela vida da igreja e pela sua intensidade em louvar. Mas nós precisamos entender que adorar ao Senhor é muito mais do que isso. Nós precisamos entender que nós podemos servir a Deus ou servir pessoas sem adorar. Mas é impossível nós adorarmos sem servirmos. Nós precisamos entender que a adoração sempre vai vir junto com serviço, com fazer algo, com demonstrar algo. E na palavra de Deus nós encontramos muitos homens e mulheres que foram encontrados pelo Senhor como verdadeiros adoradores e adoradoras. Eu quero falar sobre adoração por algum tempo, talvez mais umas 2 semanas, com aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Mas hoje eu quero dar um exemplo de um homem, que nós já usamos ele para pregar sobre outras coisas, mas essa semana o Senhor me chamou a atenção sobre a vida dele, que foi um verdadeiro adorador, independente das circunstâncias que ele estava vivendo. E esse homem é Jó. Nós já ouvimos falar sobre Jó, que Jó foi fiel a Deus, que Jó não blasfemou contra o Senhor, ele foi fiel até o fim, independente da circunstância. Mas eu queria que você olhasse Jó de um outro prisma, com uma outra visão, olhando para Jó como um adorador, porque de fato era isso que ele era. E eu vou te mostrar aqui algumas atitudes de Jó, que demonstram que ele era um verdadeiro adorador, que chamou a atenção de Deus. E que nós possamos olhar para Jó, e que Jó possa ser um exemplo para mim e para você, e que nós possamos seguir o exemplo de Jó. Amém? Amém. Glória a Deus. Fala para o seu irmão, vamos seguir o exemplo de Jó. Aleluia. Jó, irmãos, foi simplesmente talvez um dos mais incríveis exemplos que nós podemos encontrar de um adorador, de um verdadeiro adorador. Como todos sabem, Jó foi grandemente provado por Deus. Deus permitiu que o inimigo provasse Jó. Mas nós vemos também que no final da história, lá em Jó capítulo 42, que ele foi grandemente abençoado pelo Senhor. Nós podemos ver na vida de Jó, e é isso que eu quero compartilhar com vocês, algumas atitudes de um verdadeiro adorador. E a primeira atitude que nós vemos em Jó como adorador é que Jó era um homem íntegro. E um verdadeiro adorador vive sempre em integridade. Olha só, de todas as características que nós vamos ver de um adorador, talvez essa seja uma das mais fortes. Adorar a Deus, como nós dissemos, tem a ver com servir a Ele. E servir a Deus tem a ver com ser íntegro. Lá em Jó capítulo 1, versículo 1 diz assim: houve um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E aquele homem era perfeito e íntegro, e alguém que temia a Deus e afastava-se do mal. O significado da palavra íntegro é completo, apresentado na sua totalidade, completamente preenchido, honesto, qualidade de quem não se deixa corromper, que age com honestidade. Olha só que precioso, um adorador precisa ser íntegro. A palavra de Deus diz que não tem como de uma fonte jorrar água salgada e da mesma fonte jorrar água doce. Muitas vezes nós não nos apercebemos da importância que tem nós levarmos as coisas de Deus a sério. Jó, ele era alguém
íntegro. E a palavra de Deus diz que o Senhor revela, ou Ele reserva a sabedoria para os íntegros. Olha só o que está escrito lá em Provérbios 2:7. Deus reserva a verdadeira sabedoria para os íntegros e os protege. Ele reserva a plena sabedoria para os justos, como um escudo protege quem procura viver com integridade. Quem é íntegro e sincero vive seguro e com a sua consciência tranquila. Jó, ele tinha essa preocupação, ele era justo e vivia em integridade. Segunda característica de Jó como um verdadeiro adorador: o verdadeiro adorador purifica o ambiente que vive. O ambiente que nós vivemos deve ser purificado por nós. A Bíblia diz lá no livro de Jó, Jó era muito rico, tinha muitos filhos, e os filhos faziam muitas festas. E sempre que terminava um período de festas, Jó mandava chamá-los e fazia com que eles se purificassem. E aí o texto diz lá em Jó 1:5: de madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Olha só que atitude de adorador. Ele estava preocupado até com o ambiente, com a vida não só dele, mas com a vida dos filhos dele também. Um verdadeiro adorador se preocupa não só com a sua vida, mas com a vida das pessoas que estão ao seu redor. Quando terminava o período, Jó ia e falava: não, vem cá, eu não sei, né, se vocês fizeram algo errado. Talvez algum filho mais rebelde fale: não, pai, não fiz nada, não estava só nós aqui. Não, mas vamos prestar culto a Deus, vamos sacrificar o Senhor, vamos adorar a Ele. Olha, essa era a atitude de Jó. Um verdadeiro adorador não é egoísta. Jó não era egoísta, ele podia fazer isso só por ele, mas ele se preocupava com a vida dos filhos dele também, se preocupava com o ambiente da sua casa. Outra característica de Jó como um verdadeiro adorador: os verdadeiros adoradores ocupam o seu tempo com as coisas de Deus constantemente. Jó estava preocupado constantemente com o seu relacionamento com Deus. Jó não se lembrava de Deus apenas no momento que ele precisava de Deus. Jó não se lembrava de Deus somente no domingo, às 3:30 da tarde, nossa, daqui a pouco tem culto. Sem lembrar de Deus durante os 6 dias e tantas horas antes. Não, a Bíblia diz lá em Jó, capítulo 1, versículo 5, essa era a prática constante de Jó. Ele sempre adorava ao Senhor, em todo o tempo. E essa deve ser a nossa prática. O que é adorar a Deus de verdade? Se nós não, como a Amanda até falou um pouco sobre isso, se nós não investimos tempo nisso, não vale nada. Nós em algum momento ouvimos um canto que mexe com a nossa emoção. Deus quer que nós tenhamos uma vida de adoração. Amém, igreja? Glória a Deus. Quanto mais tempo você parar para pensar em Deus e dedicar-se a Ele, mais você vai ter dele. Quantos querem ser achados por Deus? Então procure Ele. Ele está à sua procura. A Bíblia diz que Ele está à procura de verdadeiros adoradores. Outra característica de Jó, ou de um adorador, de um verdadeiro adorador, que nós encontramos em Jó, o próprio Deus dá testemunho do verdadeiro adorador. Deus vai falar de você. Foi isso que aconteceu. Deus falou de Jó. Se Deus tivesse a oportunidade de falar de você para alguém, o que Deus falaria? Hoje, da sua vida. Pare para pensar nisso. Isso é muito sério, irmãos. Eu fiquei vendo: Senhor, o que o Senhor falaria de mim? Aí eu falei: Senhor, fala para mim agora. Ele não quis falar. O que Deus falaria de você? Olha só o que Deus fala de Jó. Jó capítulo 1, versículo 8. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Deus deu testemunho de Jó, porque Jó era um verdadeiro adorador. Deus deu testemunho também do próprio Jesus. Olha só o que diz lá em João 5,37. Da mesma forma, Deus deu testemunho a respeito do Senhor Jesus, a fim de protegê-lo das acusações e das armadilhas dos judeus religiosos e doutores da lei.
Senhor dá testemunho de nós. Mas qual que é o testemunho que Deus vai dar de você hoje? Se nós vivermos com integridade, se nós entendermos o propósito de Deus para as nossas vidas, o testemunho dele com certeza será um testemunho de bênção. Deus vai falar: ó, tá vendo meu servo? Servo fiel, íntegro, honesto, ama as pessoas, odeia o mal, não quer ver ninguém ser prejudicado. Qual o testemunho que Deus vai dar de mim e de você? Uma outra atitude de Jó: um adorador de verdade reconhece que tudo que possui vem de Deus e que Deus está acima de todas as coisas. Jó era rico, mas ele não era apegado às coisas materiais. E quantas vezes nós somos afastados de adorar a Deus porque somos apegados às coisas materiais? Se você quiser saber como adorar a Deus em espírito e em verdade, não torne seus bens materiais tão importantes quanto eles não são. Porque hoje nós vivemos em um tempo de consumismo, onde as coisas materiais são muito mais importantes muitas vezes do que pessoas. Não vou dar uma carona não, que vai sujar meu carro. Não, vai zoar os amortecedores do meu carro. Não pode. É claro que nós também temos que ter sabedoria, né? Porque se a polícia pega a gente com o carro cheio também, nós damos mal. Mas isso não quer dizer que não pode dar uma carona para algum irmão, para algum amigo que tem necessidade. Então entenda, eu estou falando do carro porque é um bem material, que tem muitas pessoas, e eu sei disso, que amam o carro muitas vezes até mais do que a esposa. Se a esposa se machuca, o cara não fica bravo, mas se o carro bate, meu Deus. Então nós vamos tomar cuidado com aquilo que nós temos adorado. Temos que tomar cuidado com aquilo que nós temos servido. Os verdadeiros adoradores que Deus está à procura são pessoas que não se apegam a nada com exagero. Eu não estou falando que não é para você cuidar do seu carro, não, você tem que cuidar. Foi difícil de comprar, carro tem valor, bens materiais têm valor, mas que eles não possam ser mais importantes do que Deus na sua vida. Isso não acontecia com Jó. Olha o versículo, Jó 1, 20 e 21 diz assim: ao ouvir isso, Jó se levantou, rasgou o manto e raspou a sua cabeça. Então prostrou-se com o rosto em terra em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Olha só, Jó reconhece que tudo que ele tinha vinha de Deus, e que se Deus quisesse tirar, podia tirar, porque ele entendia quem de fato deveria ser adorado. Mas muitas vezes nós perdemos a oportunidade de adorar a Deus de verdade, porque somos apegados a coisas materiais. Nós precisamos tomar muito cuidado. Tudo vai ficar. Tudo vai ficar. Então tome cuidado com o valor exacerbado que você tem dado para coisas materiais. Ah não, eu não posso fazer isso porque eu preciso comprar isso, então não dá, eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que fazer mais, e pessoas têm feito, mas você não sabe nem o dia que você vai morrer. Dê valor para o que é importante, adore a Deus de verdade, valorize as pessoas da sua casa, valorize os irmãos. Irmãos, Deus está à procura de pessoas diferentes. Ser um adorador é ser diferente. Jó era diferente. Outra atitude de Jó: um verdadeiro adorador mantém sua integridade para com Deus, mesmo nas situações mais adversas. Tem pessoas que adoram a Deus, servem a Deus enquanto as coisas estão bem. Se acontecer algum problema, seja no seu relacionamento, seja no seu trabalho, seja em qualquer coisa que está em controle, já deixa Deus de lado. Mas nós vemos que essa não foi a atitude de Jó. Todas as pessoas ao lado dele achavam que ele deveria abrir mão de Deus, mas Jó se manteve firme. Até a sua esposa quis que ele abandonasse a Deus por conta da circunstância.
Jó 2, 9 e 10, um texto que todos nós conhecemos, diz assim: então sua mulher lhe disse: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. E ele respondeu: você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Jó era alguém íntegro e era um verdadeiro adorador. Você está entendendo? Deus deu, como a irmã Iraci testemunhou. Se Deus fizer, Ele é Deus, mas se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Essa é a atitude do adorador. Mas aquele que quer apenas os benefícios de Deus, começa a culpar a Deus e as pessoas porque as coisas não dão certo. Só que nós precisamos mudar o nosso conceito do que é certo e o que é errado, porque muitas vezes aquilo que hoje está trazendo sofrimento vai servir para você aprender coisas que vão trazer vitória lá na frente. Mas para isso nós precisamos ter um coração igual ao de Jó, um coração íntegro, um coração de um adorador. Nós vemos um outro exemplo, uma atitude de verdadeiro adorador. Vou falar rapidamente sobre eles, em 3 homens que estava escrito lá em Daniel, que foram Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles continuaram adorando a Deus independente da circunstância, e a circunstância era gravíssima. Ou adorava a Deus ou adorava a estátua de Nabucodonosor, e isso determinaria a morte na vida deles. E qual foi a atitude de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que de fato eram verdadeiros adoradores? Eles abriram mão da própria vida. A atitude deles ali de falar: não vamos nos prostrar. Se nosso Deus quiser, Ele nos salva. Se Ele não quiser, nós vamos morrer. Nós abrimos mão da nossa própria vida, mas não deixamos de ser adoradores. E o que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abidnego? Eles foram achados por Deus. Oh, aleluia! Deus achou eles. Aonde achou? No momento mais difícil da vida deles, lá no meio da fornalha. Jesus foi lá, achou eles lá. Por quê? Porque não abriram mão de serem verdadeiros adoradores. Existiam muitos judeus ali, muitos jovens judeus que estavam lá como escravos, que conheciam Deus, que tinha aberto o mar, que tinha feito tantos milagres, mas eles deixaram, abriram mão. Mas Sadraque, Mesaque e Abidnego não. E qual foi a consequência? Foram achados por Deus. Aleluia! Então, se você quer ser achado por Deus, se você quer ser abençoado por Deus, se você quer ter relacionamento com Deus de verdade, não abra mão disso por nada. Aleluia! Não abra mão do seu relacionamento por Deus por nada nem ninguém. Por isso que muitas vezes pessoas deixam de vir, porque olham para as pessoas. Não olhem para as pessoas, olhem para Deus. Foi isso que Jó fez, foi isso que Sadraque, Mesaque e Abidnego fez. Há um propósito para os verdadeiros adoradores, há um propósito para aqueles que amam a Deus. Lá em Romanos 8, 28 diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. E Jó, ele diz algo lá em Jó 19, 25: eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Ele não adorava alguém que ele não conhecia, mas Jó, ele diz que sabia que Deus, no tempo certo, viria e traria a bênção para ele sobre a terra. E quando nós lemos lá no final da história de Jó, em Jó 42, nós vemos que ele foi achado por Deus. Depois de todas as desgraças que Jó viveu, depois de todas as dificuldades, de todas as circunstâncias adversas, de ter perdido todos os seus bens, de todos os seus filhos morrerem, Jó diz lá em Jó 42: antes eu conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Glória a Deus. Por quê? Porque Deus encontrou nele um verdadeiro adorador. E quando Deus encontrar em mim e você verdadeiros adoradores, Ele vai se manifestar a nós. A glória dele será notória e nós seremos grandemente abençoados. Aleluia! Porque muitas vezes nós vemos uma vida inteira, pessoas têm vivido uma vida inteira sem ser abençoadas, porque estão indo atrás da bênção e não atrás daquele que tem a bênção.
Deus, vá atrás dele, procure ele vai te achar. Quando nós entendermos e tivermos essa revelação de que adorar é muito mais do que cantar, que adorar tem a ver com servir, com se relacionar, abrir o nosso coração de verdade para Deus, viver uma vida de integridade diante de Deus dos homens, nós seremos encontrados pelo Senhor. Primeiro versículo que nós lemos lá de João 4:23 diz que o Senhor está à procura. E se nós nos atentarmos aos exemplos da vida de Jó, nós conseguiremos ser achados pelo Senhor. Será que o Senhor tem encontrado em você, homem, mulher, jovem, senhor, senhora, um verdadeiro adorador? Ou será que você vive reclamando de tudo e de todos? Nada está bom para você. Eu quero dizer que não há ninguém perfeito a não ser o nosso Senhor. Então nós precisamos olhar para Ele. Sempre que você quiser comparar a sua vida com alguém, compare com a de Cristo. Você vai ver que você está tão longe da perfeição. Será que o Senhor tem visto em você alguém em que chame a atenção dele? Deus, Ele está à procura de verdadeiros adoradores. Nesta noite Ele quer que nós tenhamos revelação de que nós precisamos nos posicionar para sermos encontrados por Ele. Amém? Quero que vocês coloquem de pé em nome de Jesus. O Senhor está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E o texto é um texto profético lá de João 4:23. O texto diz: mas a hora vem e agora é. E ele diz que verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Eu não sei se vocês percebem, mas a nossa igreja, nós temos uma identidade. Nós cantamos poucos louvores que tem a ver com o homem, e queremos louvar muitos louvores que tem a ver com a busca de Deus, porque o que nós queremos é Deus. Aleluia! Nós não queremos as coisas, buscar coisas materiais, nós queremos que elas venham até nós. Porque quando nós temos Deus, o pacote vem completo. Então nós buscamos adorar ao Senhor com cânticos que exaltem o nome do Senhor, que nos levem a louvá-lo, a adorá-lo, a nos prostrarmos diante da sua majestade, como nós louvamos na semana passada, como nós ouvimos a palavra. Eu quero, e o desejo do meu coração, e o desejo nós lemos aqui de Deus é encontrar-nos. Eu volto a perguntar: será que Deus encontra? Ou será que Deus tem encontrado em você um verdadeiro adorador? Nós vamos louvar ao Senhor. Eu quero que você pense nisso, depois nós iremos orar juntos. Eu quero que você fale com Deus: Senhor, me ajuda. Me ajuda a ser um verdadeiro adorador. Faça da sua vida um sacrifício vivo, santo e agradável. Deixa Deus renovar essa sua mente. Vamos adorar ao Senhor. Yeah.
uma vida, um relacionamento com o Senhor. Senhor, ache em nós pessoas que sejam preocupadas com o Senhor, com o ambiente em que vivemos, preocupados em darmos bom testemunho. Que buscam ao Senhor em primeiro lugar. Ache em nós, Senhor amado. Ache em nós, testemunhos de nós. Ajuda-nos, Senhor. Ó Senhor, que possamos reconhecer que tudo que temos vem do Senhor, que o Senhor tem nos dado, não porque merecemos, mas porque o Senhor amor nos alcançou. A tua graça está sobre nós. Senhor, que nós possamos, Senhor amado, que nós possamos colocar o Senhor em primeiro lugar, que nós possamos colocar